Estudo sobre o Evangelho de João, parte 99, dia 3/5/2024. Última parte deste nosso estudo sobre o Evangelho de João. João, capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 25. Na verdade te digo que quando era mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu o que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostará também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João 21, de 18 a 25. Esses versículos formam a conclusão do Evangelho de João e encerram o livro mais precioso da Bíblia. É muito digno de pena o homem que pode ler a passagem sem sentimentos sérios e solenes. É como ouvir as palavras de despedidas de um amigo que possivelmente não veremos novamente. Consideremos reverentemente as lições que essa escritura contém. Aprendemos, por um lado, com esses versículos, que a história futura dos cristãos, tanto na vida quanto na morte, é conhecida de antemão por Cristo. O Senhor diz a Simão Pedro, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não querias. Essas palavras, sem controvérsias, foram a previsão da maneira da morte do apóstolo. Eles foram cumpridos em dias posteriores e comumente suposto, quando Pedro foi crucificado como mártir por amor de Cristo. A hora, o lugar, a maneira, a dor na carne e no sangue da morte do discípulo, tudo isso foi previsto pelo Mestre. A verdade diante de nós, eminentemente cheia de conforto para um verdadeiro crente. Obter a presciência das coisas findouras séria, na maioria dos casos, uma possessão dolorosa, saber o que iria acontecer conosco e ainda não ser capaz de evitá-lo, nos tornaria simplesmente infelizes. Mas é um consolo indescritível lembrar que todo o nosso futuro é conhecido e pré-arranjado por Cristo. Não existe sorte, acaso ou acidente na jornada de nossa vida. Tudo está previsto do começo ao fim, arranjado por alguém que é sábio demais para errar e amoroso demais para nos prejudicar. Guardemos essa verdade em nossa mente e a usemos diligentemente em todos os dias de escuridão pelos quais ainda teremos de passar. Nesses dias, devemos nos apoiar no pensamento. Cristo sabe disso, e sabia disso quando me chamou para ser seu discípulo. É tolice lamentar e murmurar sobre os problemas daqueles a quem amamos. Devemos sim voltar ao pensamento de que tudo está bem feito. É inútil se afligir e ser rebelde, quando nós mesmos temos cálices amargos para beber. Devemos dizer, isso também vem do Senhor. Ele previu e teria impedido se não fosse para o meu bem. Felizes são aqueles que podem entrar no espírito daquele velho santo que disse, fiz uma aliança com meu Senhor, de que nunca levarei a mal nada do que ele me fizer. Às vezes, podemos ter que caminhar por lugares difíceis em nosso caminho para o céu,
mas certamente é uma reflexão reconfortante e tranquilizadora. Cada passo de minha jornada foi conhecida de antemão por Cristo. Aprendemos, em segundo lugar, nestes versículos, que a morte de um crente destina-se a glorificar a Deus. O Espírito Santo nos diz esta verdade em linguagem simples. Ele graciosamente interpreta o dito sômbrio que saiu dos lábios de nosso Senhor sobre o fim de Pedro. Ele nos diz que Jesus falou isso, significando com que morte ele deveria glorificar a Deus. A coisa diante de nós provavelmente não é considerada tanto quanto deveria ser. Estamos tão aptos a considerar a vida como a única ocasião para honrar a Cristo e a ação como o único modo de mostrar nossa religião que negligenciamos a morte, exceto como um doloroso término de utilidade. No entanto, certamente isso não deveria ser assim. Podemos morrer para o Senhor, bem como viver para o Senhor. Podemos ser pacientes, bem como trabalhadores ativos. Como Sansão, podemos fazer mais por Deus em nossa morte do que já fizemos em nossas vidas. É provável que as mortes pacientes de nossos reformadores martirizados tenham tido mais efeito nas mentes dos ingleses do que todos os sermões que pregaram e todos os livros que escreveram. Uma coisa, em todo caso, é certa. O sangue dos mártires ingleses foi a semente da igreja inglesa. Podemos glorificar a Deus na morte, estando prontos para ela sempre que ela vier. O cristão que é encontrado como uma sentinela em seu posto, como um servo com os lombos cingidos e a lâmpada acesa, com o coração empacotado e pronto para ir, o homem é que é a morte súbita, de comum acordo de todos que o conheceram, é a glória repentina. Este é um homem cujo fim traz glória a Deus. Podemos glorificar a Deus na morte, suportando pacientemente suas dores. O cristão cujo espírito tem vitória completa sobre a carne, que silenciosamente sente os pinos de seu tabernáculo terrestre arrancados com grandes agonias corporais, e ainda assim nunca murmura ou reclama, mas silenciosamente desfruta de paz interior, este novamente é um homem cujo final traz glória a Deus. Podemos glorificar a Deus na morte, testificando aos outros o conforto e apoio que encontramos na graça de Cristo. É uma grande coisa quando um homem mortal pode dizer com Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 23:4. O cristão que, como permanecer firme no progresso do peregrino, pode ficar por um tempo no rio e conversar calmamente com seus companheiros, dizendo: meu pé está firme, meus dias laboriosos terminaram. Este é um homem cujo fim traz glória a Deus. Mortes como essas deixam uma marca nos vivos e não são esquecidas tão cedo. Oremos enquanto vivemos com saúde, para que glorifiquemos a Deus em nosso fim. Deixemos que Deus escolha onde, quando, como e toda a maneira de nossa partida. Peçamos apenas que ela possa glorificar a Deus. Ele é um homem sábio que segue o conselho de John Bunyan e mantém sua última hora continuamente em mente, e faz dela seu guardião da companhia. Foi uma frase de peso de John Wesley, quando alguém encontrou falhas nas doutrinas e práticas dos metodistas. De qualquer forma, nosso povo morre bem. Aprendemos, em terceiro lugar, nestes versículos, que o que quer que pensemos sobre a condição de outras pessoas, devemos pensar primeiro sobre a nossa. Quando Pedro perguntou com curiosidade e ansiedade sobre o futuro do apóstolo João, ele recebeu de nosso Senhor uma resposta de profundo significado. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me. Por mais difícil que seja uma parte dessa frase, ela contém uma lição prática que não pode ser confundida. Ela ordena que todo cristão se lembre primeiro de seu próprio coração e olhe para casa.
É claro que nosso abençoado Senhor não deseja que negligenciemos as almas dos outros, ou não nos interessemos por sua condição. Tal estado de espírito seria nada menos que egoísmo sem caridade, e provaria claramente que não tínhamos a graça de Deus. O servo de Cristo terá um coração amplo e amplo como seu mestre, e desejará a felicidade presente e eterna de todos ao seu redor. Ele ansiará e trabalhará para diminuir as tristezas e aumentar as alegrias de todos ao seu alcance. E quando tiver oportunidade, fazer o bem a todos os homens. Mas, em todas as suas ações, o servo de Cristo nunca deve esquecer sua própria alma. A caridade e a verdadeira religião devem começar em casa. E vão negar que a solene advertência de Nosso Senhor a seu impetuoso discípulo é grandemente necessária nos dias atuais. Tal é a fraqueza da natureza humana que mesmo os verdadeiros cristãos estão continuamente sujeitos a chegar a extremos. Alguns estão tão absortos em sua própria experiência interior e no conflito de seu próprio coração que se esquecem do mundo exterior. Outros estão tão ocupados em fazer o bem ao mundo que negligenciam o cultivo de suas próprias almas. Ambos estão errados e ambos precisam enxergar um caminho mais excelente. Mas talvez nenhum deles causa tanto dano à religião quanto aqueles que se preocupam com a salvação dos outros e, ao mesmo tempo, negligenciam a sua própria. De tal cilada como esta, que as palavras vibrantes de Nosso Senhor nos libertem. O que quer que façamos pelos outros e nunca podemos fazer o suficiente, não nos esqueçamos do nosso próprio homem interior. Infelizmente, a noiva em Cânticos não é a única pessoa que tem motivo para reclamar. Eles me fizeram guardião das vinhas, mas a minha própria vinha eu não guardei. Cantares 1:6. Aprendemos por fim com esses versículos o número e a grandeza das obras de Cristo durante seu ministério terreno. Amém. Aqui findou este estudo. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Amém e amém.